Pode ver de onde querer ver, você sabe que eu sempre digo isso, e pode mesmo. Duve, Diário de uma Vida Elétrica. Mais um bom episódio, mais uma boa conversa, e eu tenho certeza que você deve estar pensando aí, e ele vai dizer, e ele com um amigo agora para conversar, mas o que eu vou fazer? A gente tem amigos, eu já te falei isso, e eu aqui agora com um bom amigo para conversar, para trazer a história dele, Eduardo Tobias Ruiz. Eduardo, obrigado por ter vindo. Prazer. E eu vou deixar você dizer o nome todo, para eu não correr o risco de errar, porque o LinkedIn fica só no Eduardo Tobias Ruiz. O nome todo é? Eduardo Tobias Neme Fernandes Ruiz. Minha esposa demorou um ano para aprender. Não, eu imagino que na escola, para escrever o nome todo, ou seja, você já começava a prova depois, né? A avaliação, porque... Para ligar para o telemarketing, né, pessoa? Muito bem. Bom, mas aí também tem sobrenome para ir usando, né? E o que é muito bom. Edu, brincadeiras à parte, de novo, né? A gente já... no famoso making-off ali, conversou alguma coisa, lembrando, inclusive, né, das primeiras oportunidades de conversa que a gente teve, mas, claro, eu te estudei aqui, eu vi que a conversa, ou a história é ainda mais longa, né? Trazendo para quem está nos assistindo, o Eduardo é paulista, nascido em Lins, certo? Mas que vai fazer a primeira infância, a adolescência em Londrina, foi isso? É isso, virei pé vermelho. Pé vermelho? Vermelho. Vermelho, tá certo. Conta um pouco dessa sua passagem aí, você comentou comigo, né? Que você foi para lá e teve o início de vida ali, né? E que teve um momento interessante nessa passagem da adolescência, que deu uma moldada. Sim. No Eduardo. Como é que foi isso aí? Legal. Bom, obrigado pela oportunidade, primeiramente. Prazer estar aqui. Sou consumidor aí do teu podcast também. Muito bom. Parabéns obrigado pelo trabalho. Minha mãe é de família de Lins e meu pai de Londrina. Eles se conheceram quando meu pai fez engenharia lá em Lins, que tinha uma escola que era muito boa, referência na época, né? Isso já tem, obviamente, um tempo. Eu sou de 84, tenho 41 anos. E aí, aos 3 anos, eu me mudei para Londrina e cresci lá, né? Vivi até os 17 anos, até vir para São Paulo para fazer cursinho, para fazer administração na GV no final. Mas antes disso, né, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, em Wisconsin, morei numa fazenda a 5 milhas de uma cidade de 900 habitantes, então foi uma experiência muito diferente. Ou seja, né, você foi para o interior dos Estados Unidos, mais ou menos isso? Milho, vaca leiteira. E a cidade, a maior cidade perto de onde você foi morar, ela tinha 900 pessoas. É isso daí. E ela estava a 5 milhas, que se a gente fizer uma conta rápida aqui, 8 quilômetros. É isso aí. E aí você sai de Londrina, de dentro de casa, né? Cueca na gaveta, dobrada e tudo, e vai viver a experiência adolescente ainda, num outro país, com uma outra cultura. Isso deve ter ensinado muito, né? Muito. Desde o lado de humildade, por óbvio, a fluência no inglês, que ali não tinha opção, né? Mas muito de abrir a cabeça para o mundo, né? Você quis ir? Eu fiz muita questão de ir, eu tinha 2 primos mais velhos que tinham ido, filhos de uma tia que tinha ido, mulher na década de 60 ou 70, e eu achava aquilo maravilhoso. Então eu cobrava do meu pai, e aí ele quis que fosse um ano para pegar, e foi fantástico, né? Todas as estações, conhecer neve. Foi, assim, realmente mudou a minha vida. Você já falava inglês ou você foi falar lá? Eu falava um inglês muito porco, assim, fiz uns 2 anos de CNA, né? O CNA me ajudou muito, porque eu só tinha o inglês da escola, mas era bem fraquinho o inglês. Mas voltou muito bom, né? Ficou quanto tempo? Eu não te perguntei isso. 11 meses fiquei lá. É do período normal. Tirei o diploma de high school, mas ainda tinha que voltar e terminar o 3º colegial aqui. Então tenho os 2 diplomas lá e aqui. E você foi patrocinado? Imagino que sim. Naquela época, sim, sem dúvida. Com 17 anos. Lógico, né? 16 para 17. Não, eu pergunto porque, claro, né, eu tenho 2 irmãs, te comentei que elas foram também, mas uma delas, na época, a minha irmã do meio, né, eu sou o mais velho, ela foi pelo aqueles
projetos, programas que o Rotary tinha, então ajudava um pouco legal. mais. Você tinha que receber nada alguém. de bolsa, gênio, não, patrocínio não é meu mesmo. caso, Bom, e por falar então em patrocínio, eu vou aproveitar o gancho e a deixa para agradecer aos nossos patrocinadores aqui no Diário de uma Vida Elétrica, no DUV. Agradecer a Altoma, que é uma empresa referência no monitoramento de usinas. A Altoma hoje monitora mais de 50 gigas de usinas no Brasil e está com projetos na Europa, na América Latina. Vou deixar aqui o QR Code da Altoma para que vocês possam saber mais sobre a empresa. Também a EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, aqui de São Paulo, empresa secular, está vindo muito forte com projetos interessantes de usinas flutuantes e também da possibilidade de usinas reversíveis. Olhando para isso, a EMAI passa a ser um ator importante dentro dos projetos energéticos que a gente tem desenvolvido no Brasil. Agradecer também a TUV Highland, que é uma empresa também mais que secular, 1,5 século de história, alemã, uma empresa referência em consultoria, né, em projetos energéticos, em testes, em medições. TUV Highland também, aqui o QR Code, se você quiser acessar a empresa e saber mais. E, por fim, a TTS Energia, uma empresa referência na construção de usinas fotovoltaicas, na geração distribuída, na mini geração, mas também com projetos significativos na geração centralizada. Hoje está aqui o QR Code da TTS para que você possa saber mais. Agradecer aos nossos patrocinadores que propiciam essas conversas, assim como o patrocínio propiciou que fosse viver essa experiência, o patrocínio nos Estados Unidos. Eduardo, e aí você volta 17 anos ali, mas também já com uma meta, né? Com um foco já, né? Como é que foi isso aí? Eu queria fazer faculdade nos Estados Unidos, né? Como esses dois primos fizeram, e aí eu me inscrevi nas 12 melhores faculdades dos Estados Unidos, né? Eles chamam de Ivy League, e todas falaram não. Na verdade, todas falaram no. Para parar por aqui, né? Thank you, but no. Enfim, aí eu voltei muito frustrado e falei, puxa, então eu quero fazer a melhor do Brasil. Naquele momento eu decidi administração, né? Por um tempo eu fiquei na dúvida entre economia e administração, gostava muito de números e tal. E aí voltei para o Brasil, bom, qual que é a melhor? Ah, Fundação Getúlio Vargas, então é essa que eu quero fazer. E aí ainda tinha que terminar o terceiro colegial, mas focado em passar no vestibular da GV, fiz cursinho especializado, super dedicado e com um pouco de patrocínio também vim para São Paulo para fazer o cursinho e graças a Deus deu certo. Quem teve aqui recente, até a gente colocou agora, esses dias, né? Quem está nos assistindo perde um pouco essa referência de tempo, mas enfim, está lá, assistam. O podcast do Daniel Maia. Daniel Maia foi GV também e foi amigo teu de mesmo semestre, estudamos juntos no terceiro e no quarto ano da faculdade. Então foi uma turma boa, né? A turma que acabou indo para o mundo da energia. Não, muita gente veio depois, né? Naquela época não era muito tradicional ir para o mundo de energia, né? Eram multinacionais, principalmente indústria, banco, enfim. E nem o agro era muito. E o Eduardo Tobias foi fazer administração Fundação Getúlio Vargas, por quê? Por que você escolheu isso? Olha, como eu falei assim, eu era... Filho, tua mãe é dentista, como a minha que você comentou. Teu pai é engenheiro, até coincidência aí, né? Civil não? Civil o quê? Desculpa. Teu pai era engenheiro civil? Engenharia civil? Igualzinho. Aí, minha mãe é dentista, meu pai é engenheiro civil. E aí alguém que vai para o mundo da administração. Ovelha desgarrada, né? Não tinha nenhuma referência de administrador na família. Pais profissionais liberais, assim, na geração dos avós, produtores rurais, então até tinha um pé no agro e depois fui cair sem querer na bioenergia, né? Mas eu gostava de números, acho que tinha esse dom que Deus me deu e a genética do meu pai, do meu avô. E eu lembro de ler um livro do Robert Kiyosaki, que é aquele que escreveu Rich Dad Poor Dad, Pai Rico, Pai Pobre, mas na verdade eu li o segundo livro dele, o que os ricos investem, que os pobres e a classe média não conseguem. E aí eu achei muito interessante aquele conceito de fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar para o dinheiro. Eu acho que aquele foi o momento que eu falei, não é administração, não é economia. Eu estava navegando entre os dois. E eu acho que foi muito acertado. Será que foi por isso que eu fui para economia, então? Eu não entendi o livro, fui fazer economia. Tá certo. Está claro para mim agora. Quem sabe ter ido para administração, mas agora já foi. Mas e aí? Aí... vai fazer FGV, começa no curso, como é que foi ali esse período, esse andar
do Eduardo na FGV e também já olhando o que você falou comigo, possibilidades de trabalho, enfim. Assim, eu gostava muito das matérias de números e de investimentos. É engraçado, até no high school eu consegui fazer uma disciplina de contabilidade, que lá eles deixavam adiantar algumas disciplinas de faculdade. Aí na faculdade eu tive contabilidade, matemática financeira eu ia muito bem. Aí teve uma disciplina de análise de investimento, que era calcular valor presente líquido, tiro, que é o que eu mais faço até hoje, nesses 20 anos. E aí eu fui me envolvendo com aquilo, aí o caminho natural era querer trabalhar em banco. Eu consegui passar... Trabalhei nas férias na Disney, isso não te contei no nosso making off. Aí eu voltei na idade de estágio, porque a GV os 2 primeiros anos era integral, depois ficava meio período, a gente conseguia encaixar o estágio. E aí eu consegui passar num processo seletivo do JP Morgan e comecei em mercado financeiro, né? Então, ali foi a primeira experiência profissional sua. Depois do JP Morgan, como é que... Bom, aí também ainda dentro da FGV... Acho que era no meio do curso que você me comentou. No meio do curso. E como é que foi esse... Aí acho que tem um momento que você tranca o curso, né? Sim. Teu pai aceitou de boa, falou, boa decisão. Bom, eu estava tentando me movimentar entre os bancos para uma área mais, que a gente fala de front office, né? De banco de investimento. Eu trabalhava no back office de tesouraria, que é um trabalho mais operacional, rotineiro. Não estava conseguindo, e aí eu tinha uma curiosidade. Bom, eu queria como aprender espanhol, eu nunca tinha ido para a Europa. Eu tinha juntado um bom pé de meia trabalhando ali no JP Morgan, e aí eu falei, puxa, eu quero fazer um intercâmbio, né? Meu pai não foi muito a favor, não, termina a faculdade, tá? Eu falei, não, vou terminar, mas né, deixa eu dar um break aqui. Primeira decisão, Los Hermanos? Apliquei, assim, precisava ser quadro de honra para conseguir para o Chile, eu não era quadro de honra, eu consegui a Argentina, aí meu pai falou, putz, acho que não é uma boa decisão, não vou te pagar. Eu falei, putz, ele não vai me pagar, o que eu faço? Trabalhei mais um semestre, juntei dinheiro, e aí eu consegui, não tinha parceria com a GV, faculdades da Espanha, mas aí eu formalmente tranquei e apliquei como estudante visitante e funcionou. E fui para Madrid, fiquei ali um semestre, né? E aí, de novo, fantástico, né? Meu espanhol até hoje não é fluente, mas me ajuda bastante, né? Porque a gente atende muito cliente estrangeiro e o setor elétrico tem muita presença de espanhóis aqui, né? Sim. E o nosso entorno, né? O entorno nosso é México para baixo, e é isso, né? E tem um tema interessante, você está falando assim, né? Que o espanhol ajudou num caminhar teu, eu não sei se já é na sequência aqui, que você me comentou do projeto Jamaica, né? Sim. Apesar de que a Jamaica, imagino... eu falando bobagem aqui. Depois edita isso, pelo amor de Deus, senão fica parecendo, né? Não, pode deixar. Você sabe que aqui a verdade aparece, né? É que eu estava falando da Jamaica espanhola. Deve ter uma Jamaica espanhola? Diz que sim. Nos navios, né? Isso, pronto. Volta. Ai, meu pai. Mas você teve essa passagem, né? Teve esse momento. Foi na sequência aqui... Logo que eu voltei de intercâmbio, eu estava perto de me formar, era muito difícil você pegar estágio, porque as empresas iam ter que ou te demitir 6 meses depois ou te efetivar. E aí eu tentei de novo em bancos de investimento, não consegui, estava endividado, porque gastei mais lá na Europa do que a poupança que eu tinha, precisava trabalhar rápido, consegui aplicar para um estágio de uma boutique de investimento de fusões e aquisições, chamava World Invest, de um empresário carioca, passei e achei que ia aprender lá essas habilidades de fusões e aquisições, enfim, Deus sabe o futuro. Só que no dia da entrevista, já ele me recebeu num escritório do que seria a Infinity Bioenergy, que era uma startup no boom do etanol, aqui a gente está em 2006, né? E ele falou, olha, fizemos um roadshow, eu assessorando um cliente venture capital americano, mês passado captamos $500 milhões na bolsa AIM, que é uma bolsa de acesso britânica, e estamos montando uma empresa que vai ajudar a consolidar o setor de etanol, comprar usina mal gerida, reinvestir. E era o boom do etanol, né, Eduardo? Era o boom do etanol, 2003, 2004. Não, pois é, ali eu tô também me referenciando. Foi o início dos carros flex, né? Isso, eu dava aula em faculdade de administração e tudo, e acompanhava muito, seguia esse lance de o que está acontecendo, exatamente para levar para os alunos, para falar, olha para isso daqui e tal. E se naquela época eu tivesse que fazer uma aposta e sugerir muita gente, cara, vá olhar para o que vai acontecer com o etanol. Até aconteceu menos, acho que talvez, do que a gente gostaria ou poderia ter tido como resultado, mas foi
era uma potencialidade naquele momento. Você sabe, tem uma brincadeira, né, que o grande problema naquela época do boom do etanol, foram vários por óbvio, né, mas é que encontramos o pré-sal. Então o Lula deixou de sair para vender o produto etanol para exportação e passou, poxa, agora a gente tem óleo e gás, né, e foi o que foi, bombou, mas é óbvio, né, teve crise no mercado financeiro, teve 2 anos de seca. Naquela época, a Petrobras, de fato, controlava o preço da gasolina, isso atrapalhou o setor do etanol. Então, foi uma conjuntura de coisas. Você vê como e o setor estava muito endividado também, porque estava em Sim, expansão. alavancado. E um pouquinho depois ali, você tem um problema de liquidez global também, né? Então, na hora que você começa a querer, é voo de galinha, né? Você começa 2008 com a crise americana, né? Financeira americana. Sim. Mas e aí? E como é que foi esse momento aí? Eu te cortei, perdão, você estava contando dessa experiência. Foi uma imersão de 2 anos, eu admito que eu era workaholic, trabalhava muito, e assim, como a empresa era uma startup, eu fui um dos primeiros funcionários, em 2 anos a gente foi de 2, 3 funcionários para 6 mil, contando o pessoal das usinas. A gente tentou comprar umas 30, 40 usinas, compramos 6. Eu até liderei o processo de privatização das usinas de açúcar da Jamaica, a gente venceu, até foi a única proposta que colocamos. Então a gente ia para 10 usinas e a gente estava na iminência de fazer o IPO, naquela onda lá pré-crise, que o Brasil chegou a ser líder mundial, acho que só atrás da China, em volumes de IPO em 2007. Mas aí o castelo de cartas desabou ali, né? A conta vai chegar, né? Você estava me falando que você estava trabalhando 80 horas por semana. Era um negócio louco, mas assim, era uma fome minha, assim mesmo. Sim. E eu tinha muita exposição. O CEO, fundador da Infinity, me confiava muito. Eu liderei todas as análises. Quem era Era o Sérgio Thompson Flores, que era um empresário, que era o dono da World Invest, que estava liderando a construção dessa empresa. Aprendi muito com ele, assim, muito bom de fazer negócio. E ele dava muito espaço, assim, todas as análises de investimento em biodiesel, eu que fiz, e eu comecei estagiário, depois virei analista, supervisor, tal, participei desses M&As com sempre, isso é muito importante, acho que na formação também eu tive sorte, com assessores muito bons, jurídicos e financeiros de primeira linha e pares muito bons, né? Quando você começa numa empresa capitalizada, ainda que seja uma startup, e tenha seu certo caos, você está trabalhando com pessoas muito qualificadas. Aí, mesmo que você não queira, por osmose, você vai aprendendo. É empurrado a aprender. Né? E então aí teve esse processo na Jamaica, você falou que quase ficou na Jamaica, quase montou uma banda de reggae e tal e tudo. Mentira, isso não foi. Posta em dólar para ser country manager lá. Quase ficou. Caribe e tal. Falando inglês, deixando bem claro esse ponto aqui. Mas aí não rolou e aí mudou de novo, né? Não rolou. Aí bateu o amor, né? Minha namorada, atual esposa, Tatiana, se mudou para a Austrália. Logo ali. Do ladinho. E conseguiu engatar uma carreira de arquitetura, trabalhava com paisagismo, muito bacana, né? A Austrália tem faculdade de paisagismo, eles valorizam bastante isso e valorizam a cultura de paisagismo brasileira, né? Por ser um país tropical também. E aí, né, a versão verdadeira, eu fui atrás dela. Sim. Se a gente fala aqui, tem várias histórias. Não, eu fiz uma análise e tal. Não, mentira. Foi passional. Isso, tá certo. Faz bem. E foi engraçado que, nesse momento, algumas das pessoas... Eu já tinha tomado a decisão de ir. E aí eu fui tomar um café com a Camila Ramos, com a qual eu tinha conhecido na Infinity Bioenergy, que ela ficou um tempo ali também. Camila esteve aqui, né? Camila contou a história dela aqui. Assisti, descobri coisas que eu não sabia. Essa é a vantagem do Diário de uma Vida Elétrica, tá vendo? Olha, assista você também. Aliás, assista, marque a gente, se inscreva no canal. Não é obrigado a assistir, mas se assistir vai gostar. Tem no Spotify, então dá para você ouvir ali no treino, dá para você ouvir na hora que você estiver fazendo uma viagem. Tem essas histórias boas aí que a gente vai aprendendo um com o outro. Tobias, e aí foi para a Austrália? Aí eu já ia, né? Já estava naquele período de 30 dias lá de você sair da empresa, aviso prévio. Aí eu almocei com ela, ela falou, puxa, e ela já estava abrindo o escritório na América Latina da New Energy Finance, que ainda não tinha sido comprado pela Bloomberg, né? Ela falou, meu chefe, Chris Greenwood, era uma consultoria britânica, né? Tá em Sydney hoje entrevistando gente para abrir o escritório lá. Posso passar teu nome? Falei, opa, agora, empregado, melhor ainda. E na fase de aviso prévio, eu fiz as entrevistas, ele me contratou e eu, sem querer, fui para a Austrália empregado. Eu ia desempregado. Ou seja, você já fez a entrevista virtual, isso em 2006. A gente nem imaginava. Eu acho que nem foi vídeo, era teleconferência. Tinha um Skype, né?
Tinha o Skype, mas não foi. Acho que não foi, não. Acho que a recomendação da Camila Ramos abriu portas, sem dúvida. A recomendação da Camila tem que ajudar. Mas como é que foi essa experiência lá? Então, de vivência, fantástica, né? Eu falo, os 20 quilos que eu engordei em 2 anos de Infinity, eu perdi em 6 meses lá na Austrália. Ou seja, o trabalho de vida foi intenso mesmo. Foi tenso, intenso, mas de um aprendizado ímpar, assim, né? Você ganhou muita coisa, inclusive peso, né? É verdade. Então, acho que foi uma fase de detox, foi quando eu tive os primeiros contatos com energia eólica, energia solar, que a Austrália foi muito avançado em telhado, na época tinha subsídios pesados, mesmo geotermia, né, porque a New Energy Finance fazia esses researches por fontes, né, e a minha experiência na época era exclusivamente biocombustíveis. Camila contou de um projeto geotérmico também, é uma loucura. Então, foi bom por essa experiência e, enfim, tive um probleminha ali de visto, tive que voltar para o Brasil meio a força, no meio... Visto que eu tive um problema, eu voltei. E aí bem em plena desdobramento da crise financeira de 2008, né? Voltei em 2009. Aí queria trabalhar com energia renovável, é o que eu tinha paixão e que tenho e sigo até hoje, né? Então tive que fazer um período de 1 ano e pouco trabalhando no setor de construção. Como é que a esposa chama? Tatiana. E a Tatiana então veio. Aí foi a hora também dela devolver, né? Eu estraguei a carreira dela. Mas ok, mas você tinha ido também por conta dela. E aí ela voltou. Okay. E aí foi aquele sinal de amor absoluto, né? Acho que mais ou menos naquela época, 1 ano depois, a gente se casou. Casei cedo com 25 anos, já completei 15 anos de casado. Agora. Ganha de mim, não, mas tá bem, tá perto. Sua esposa arquiteta também. Tem muita similaridade, né? Temos. E aí, nessa passagem pelo setor de construção, era até eu conseguir me recolocar em energia, né? E aí, 2 ex-diretores da Infinity, um ex-chefe meu, Paulo Vasconcelos e o Emílio Hitman, tinham montado no pós-Infinity uma startup para vender energia térmica renovável para a indústria, que é um pedaço da matriz energética que é pouco descarbonizada, né? Do ponto de vista de tonelada equivalente de petróleo, a indústria consome mais energia térmica do que elétrica. E é um desses setores de difícil descarbonização que hoje a gente discute tanto, né? E aí a ideia era, em vez das indústrias queimarem gás natural, ou diesel, o que fosse, queimar biomassa na caldeira para entregar vapor. A eletricidade era subproduto. Eles demoraram um tempo para conseguir captar investidores por causa da crise financeira, e assim que eles captaram, aí eu entrei como gerente de desenvolvimento de negócios e de financiamento de projetos, que na época eu ainda nada entendia sobre financiamentos, mas eu tive aí esse excelente tutor, que foi o Paulo Vasconcelos, e depois assessoria da Rio Bravo, do Itaú, o Sérgio Hellman também, aprendi muito com ele, um grande craque aí de Project Finance. E a gente está falando de que momento aí? Estamos falando de 2010 a 2014. Então, de novo... empresa startup do zero, mas nascendo capitalizado, com quase nenhum funcionário, crescemos muito rápido, né, com aquele caos de startup, aquele empreendedorismo com o dinheiro dos outros, né? Mas só que tem que acontecer, né, Eduardo? Tem que acontecer, porque assim, ou seja, não deixa operacional, sem receita. Não deixa de ser empreendedor, né? Não deixa de ter um empreendedor no indivíduo para que aquilo aconteça. Sim. Ainda que o recurso não seja dele. Okay? Exatamente. E o grande dilema é como é que você financia. O nosso primeiro projeto era com a Dalquímica, em Aratu. E a gente conseguiu negociar lá, né, mérito dos diretores fundadores, um PPA, era Steam Purchase Agreement, de 18 anos. E a gente tinha que financiar o projeto, que era uns 250 milhões de reais, com base naquele contrato. Não, um contrato com esse nome, como é que chama? Steam Purchase Agreement. Eu Chique, assino, né? Sem ler. É o nome do negócio dele. Era grande. Isso deve ser um negócio demais. Tosini Freire, foi quase 1 ano de negociação, porque não é que nem o PPA hoje de Mercado Livre é de prateleira, né? No início do Mercado Livre nem tanto. Aquilo a gente teve que construir do zero, não tinha referência, né? Depois desse momento, como é que foi a andança, então? Aí foram 4 anos lá, por coincidência, né? A Camila depois saiu da Bloomberg New Energy Finance e deu a volta ao mundo dela lá. Ela montou a Cela. Tá lá no podcast. Em 2013. E eu estava pensando em sair depois desses 4 anos da RB. Eu não tinha certeza exatamente o que eu queria fazer, mas já estava a empresa mais madura, já não tinha tanta emoção. Eu acho que eu gostava... Do agito. Estruturar o projeto. E não parece, porque você é uma pessoa tranquila, não tem uma agitação, não tem uma eletricidade. Sério? 220. Tá filmado.
E aí ela veio com... Foi uma das propostas que eu tive, né? Eu tinha proposta para o agro, que acho que é um negócio mais, talvez, lógico a seguir, né? E ela falou, olha, Tobias, estou começando aqui a cela, ela estava mais ou menos há 1 ano com a cela, estou com alguns clientes aqui, e eles têm muita necessidade de modelo financeiro, eu conheço investidor, eu conheço mercado, eu conheço estratégia de research, ela é excelente, excepcional, né? Mas, poxa, toda hora entra um assessor financeiro porque eu não sei fazer modelagem. Você não quer somar esforços? Só que tem um detalhezinho. Detalhe pequeno. Eu não tenho dinheiro para te pagar salário. Temos que ir na raça, de mão dadas, dividimos lucros e tal. E foi uma decisão difícil, assim, eu não era, acho que talvez tão eloquente e tal, como eu sou hoje, né? Fui evoluindo, eu era o braço direito de diretor financeiro, não aparecia. Era financeiro. Eu era técnico, né? E ali você tinha que se virar, tinha que vender, entregar, né? Bater escanteio, cabecear. Era vocês etc. dois? Era só nós dois, no começo cada um trabalhando da sua casa, sem escritório, e tinha que vender para pagar o mês, né? Bom, e aí foram... Isso foi 2014. 5 anos e meio a 6 anos. 6 anos. Abril de 2014 a março de 2020. São 6 anos praticamente na cela. É bom que você me corrige, você está com o link. Tá aqui. Por isso eu trago, entendeu? Para não ter errado. Apesar de que num dos podcasts aqui alguém falou, não foi isso não, mas foi o que você escreveu. Então você vai lá e muda. Eu estou seguindo aqui o que está escrito. E nesse período também acho que teve um mestrado aí também junto, né? Sim, foi no final da RB, e aí foi uma época de dilema, né? Que eu tinha vários amigos indo para MBA nos Estados Unidos, MIT, Stanford, Harvard. Poxa, será que eu faço MBA? Era um investimento gigante, você tinha que ficar 2 anos sem trabalhar. Sim. E foi um momento que eu falei, puxa, eu estou apaixonado por bioenergia, vou fazer um mestrado profissional em agroenergia, recém-lançado no GV Agro, que era capitaneado pelo ex-ministro Roberto Rodrigues, que criou o programa do biodiesel, enfim, fenômeno, né? E aí eu tinha um amigo que fez e falei, poxa, eu vou me especializar, né? Para mim foi uma decisão difícil, porque eu queria carreira internacional e tal. Eu falei, não, vou me especializar. E o mestrado, Eduardo, não sei, imagino que sim, para você. Para mim foi um negócio muito sofrido. Tá louco. Não, eu tive que aprender agronomia. Eu não sei se hoje ainda é esse formato. Era assim, 1/3 das matérias na Exalc, em Piracicaba, 1/3 das matérias com professores... É uma excelente escola, né? Fenômeno, né? É uma referência. 1/3 com professores da Embrapa, aí por acaso a gente tinha na Unicamp, né? Mas o pessoal da Embrapa de energias renováveis era principalmente em Brasília, né? E 1/3 na escola de economia. Eu tinha feito administração. Então foi fantástico, assim. Aprendizado e tanto. E concomitante com o período de cela, né? E aí você toma a decisão de sair da cela em 2020, e aí eu estou imaginando, supondo que foi o momento que você vai para o teu negócio atual, funda o teu negócio atual, que é a VAT, correto? VAT Capital. Bilíngue, né? Watt Capital. Watt Capital ou VAT. Você sabe que eu também aprendendo aqui, quem teve aqui foi a Ana Carla Pet, que é Comerc, e num determinado momento da Comerc, na Comerc ainda, a Ana Carla... Megawatt? Exatamente. Eu a vida inteira chamando a Megawatt de Megawatt. Megawatt, e na conversa com ela, falou assim, Megawatt. Eu falei, como? Eu falei errado? Ela falou, não, você não falou errado. Tem uma ideia aí. Tem um H ali. É isso, tem de mega o quê? Né? Na tradução, né? Mega o quê? Eu falei, que legal. Daí para frente eu acertei. Eu comentei isso até outro dia no encontro ali, no evento da Greener, que a gente teve junto, dias atrás, até com a Camila Maia, né? Falando com ela. Faz um super trabalho. Né? Sensacional. Eu escuto muito. Se eu não escuto todo dia, eu escuto na semana depois, eu pego para ouvir o Café da manhã energético. Ou o Minuto Mega. Acho que assim posiciona, não só traz a notícia, como também tem uma visão da própria Camila, né, que conhece muitos setores. As meninas são muito boas ali, né? A Camila, a Larissa, a Natália, a turma é muito qualificada. Mas voltando, você vai montar o teu negócio. Você sai da cela e como é que foi essa transição? Ou seja, o que leva o Eduardo, numa empresa já referenciada como a Cela, e montar o teu negócio? Eu acho que a grande transição foi ir para a Cela, né? Sair de ser um funcionário, CLT, já era garantido e empreender de fato, né? Pós 5, 6 anos trabalhando com a Camila, aprendi muito com ela, né? A gente tinha habilidades muito complementares. Assim, eu acho que era mais natural.
Entretanto, eu tive filhas gêmeas nesse ínterim, né, na fase final ali da cela, e antes de eu tomar a decisão de fazer a VAT, aí aumenta a conta, né? Sim. Aí você ganha mais responsabilidade, fica menos egoísta, e você começa a pensar um pouco diferente, querer balancear a vida pessoal e profissional de uma maneira melhor. E eu legitimamente fiquei na dúvida se eu ia ser um executivo de empresa de geração ou consultoria. Nesse ínterim, que minhas filhas, inclusive, nasceram prematuras, tal, que eu tive que ficar bastante em casa apoiando minha esposa, aí eu resolvi fazer o meu segundo livro, né? O primeiro foi derivado da dissertação do mestrado profissional, que foi em investimento em projetos de bioenergia. O segundo, análise de investimento em projetos de energia solar fotovoltaica, em foco em geração centralizada, mas no momento em que o setor, ainda as primeiras usinas estavam entrando em operação. E muita gente estava vindo de outros setores para o setor solar, né? E vamos temperar isso daí? No meio do caminho, uma pandemia começando, né? Sim, eu comecei a escrever o livro 1 mês e meio antes do primeiro shutdown. De fechar. Foi até oportuno, porque me ajudou. Sim, nesse caso, é verdade, né? Mas também uma dúvida enorme, né, Eduardo? Sim. O que vai ser, como é que vai ser, como é que o mercado vai responder, porque no final é isso, né? Você vai continuar tendo projeto, não vai? Sim. Ninguém sabia ainda muito como é que seria, né? Então é uma mudança da mudança e com um cenário indefinido, né? Não era um cenário, apesar de que depois ele se mostrou muito interessante, né? Sim. Acabou sendo bom. Sim. Mas era a dúvida. É bom e depois ruim, porque Sim. depois o capex aumentou por causa da inflação, Sim, o frete da das cadeiras internacional. globais. Mas assim, muita gente, para quem tem interesse no assunto de escrever livros, né, é muito romântico. Sim. Mas a verdade é que é uma péssima decisão financeira, né? Você tem que ter outras motivações, né? Não é só ganha livro, só ganha dinheiro com livro, os super best-sellers, né? E que está fazendo isso, né? E que tem isso como um negócio, né? Exato. Ele é de 2021, como é que chama? Análise de investimento em projetos de energia solar fotovoltaica. Podemos dizer que ele está atual ainda na discussão? Sem dúvida. Sim, números de mercado evoluem muito, Claro. mas o que é o livro? É um conjunto de metodologias, um roteiro do que a pessoa que está analisando um projeto, Deve um novo seguir. projeto de geração solar fotovoltaica, deve avaliar para tomar decisão de investimento. A palavra em inglês é framework, né? É um roteiro de tudo que eu tenho que olhar da área técnica, recurso solar, ambiental, fundiário, jurídico, econômico, finanças, industrial, capex, orçamento. Trouxe coautores, porque eu não tinha todo esse conhecimento, e a motivação principal era compartilhar aquela vivência dos primeiros anos de setor, que eu e Camila tivemos com projetos que saíram do papel e outros que não saíram, né? A gente entrevistou muita gente. A própria Marília Rabassa escreveu um dos capítulos. A Heloísa Escaramucci, que é uma advogada referência no setor, escreveu alguns capítulos também da parte regulatória, me ajudou com o tributário, ambiental. E assim, no meio de geração centralizada, ele foi muito bem recebido. Acho que é uma porta de entrada para quem vem de outros setores, né? Ou para gringos que não conhecem o Brasil. Enfim, ele é bom, bem revisado ali pelas pessoas. Está na Amazon ali, para quem tiver. Então, não, interessantíssimo, já vou deixar gravado aqui, eu quero o meu exemplar, está referenciado. Eu vou deixar aqui agora, pedir o pessoal da edição, Fontana que arrebenta, a imagem do livro, entrou aqui agora, esse é o livro que vocês estão vendo, e aqui tem um QR Code, não é isso? Sim. Um QR Code aqui na sequência para quem quiser poder acessar e poder achar onde é o caminho para comprar o livro, está aí o caminho dado, então a foto que já apareceu e o QR Code que está aqui. Muito legal, muito bom, Eduardo, essa história toda dessa experiência na edição, na escrita. Né? E aí teve o lado das aulas também, né? Depois que eu publiquei o primeiro livro e comecei a trabalhar na cela, né? Eu acho que esse lado um pouco acadêmico do mestrado, eu comecei a querer desenvolver isso de, puxa, tem várias motivações, tanto do livro quanto você dá aula, né? A aula é outra coisa que vamos combinar que não é financeira, né? Dá para viver de dar aula, mas... Eu fui né? professor 5 anos, graduação e pós-graduação. É isso, mas é bacana, você aprende muito. Nossa, né? Assim, os chamados soft skills, né? A quantidade de extroversão, jogo de cintura. Sim. E você que foi professor, a gente aprende mais do que a gente ensina, vamos combinar. Não, e eu fico imaginando o professor do dia de hoje, porque eu fui professor de 2002, 2001, 2002 a 2007, 6, 7, 5 anos.
Foi uma experiência muito interessante. Só que naquela época não tinha esse rapaz aqui, com a quantidade de informação que tem, então dava para falar alguma coisa assim do tipo, eu tenho quase certeza que é isso, mas eu vou dizer, e que hoje não dá para fazer não. Hoje o cara chega, ô professor, isso aí que você está dizendo aí, não, o chat GPT está dizendo que não é bem assim não. Fico imaginando o desafio do professor de hoje em dia. E aula online também, é muito difícil prender a atenção do aluno. Sim, mudou. Bom, já estamos, como diz, no momento atual, né, Eduardo? Tem uma passagem por AB Solar, né, que é uma referência, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, e que você foi olhar, me lembro também dessa discussão sua, e aí também, Camila, de novo, com o tema do hidrogênio verde na AB Solar, não foi isso? Sim, sim. O nosso envolvimento, a Cela entrou no primeiro ou segundo ano da AB Solar, né? A Camila como conselheira. Eu, em 2016, cofundei o grupo de trabalho de financiamento, na época com o Luiz Pita, né, que foi country manager da Sanedson, depois da Atlas, né? Tá, isso aí. Então, isso a gente ajudou a criar as primeiras linhas de financiamento do BNB, até para a GD, o FNSol e tudo mais. E aí, quando começou a vir, vou usar o termo aqui, moda, né, o frenesi do hidrogênio mundialmente, inclusive no Brasil, a gente, ou eu pessoalmente, falei, puxa, não tem uma voz representativa do lado do hidrogênio verde de eletrólise renovável, e quem está discutindo é um pessoal com muito pé no gás, né, no cinza, no azul, que é o com gás com captura de carbono, e as associações de hidrogênio ainda não estavam estruturadas, estavam se estruturando, né? Não existiam, vamos colocar... Pois e aí eu provoquei o Rodrigo Salai, eu liguei para ele um dia, né, então eu tinha essa proximidade pelo histórico, e falei, Rodrigo, eu acho que tem que ter um grupo de trabalho aqui para discutir isso. Ele, tem certeza? Você acha que vai vingar? Aí ele falou, então vamos fazer um teste, vou te incubar ali com o Marcos Vlasits no grupo de armazenamento, porque tem uma das aplicações de hidrogênio no armazenamento, se o negócio der aderência entre os associados, aí a gente faz o grupo de trabalho. E deu uma super aderência, a Beólica também dedicou equipe para isso, um tempo depois, até como ideia da HK Rio, o Ansgar Pinkowski, tive com ele semana passada na Greener, né? Isso aí. Idealizou o Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável, que foi a junção HK Rio, a Beólica, a AB Solar. A gente fez questão de chamar biogás também, porque não é eletrólise. E tinha muito esse questionamento, vocês só estão pensando em eletrólise, trancamento tecnológico. Não, vem cá, biogás. Tentamos trazer a associação do setor hídrico também, ou seja, é renovável. E o setor estava em busca de cliente, porque já era aquela fase em que estava começando a dar sobre oferta, né? A gente não estava com o problema ainda do curtailment, mas já tinha aquela coisa, puxa, eu não consigo mais PPAs, o preço da energia caiu muito. Sim. Vamos falar um pouco disso mais à frente, desse tema. A gente, né, tem, já chegando no momento atual, mas para passar por esse momento, esse dado aí, dessa contribuição junto à AB Solar, né? E é interessante te ouvir, né? Porque o que a gente começa a perceber, e aí entrando talvez nesse momento, depois você fala um pouquinho da VAT, mas a gente fez uma aposta muito forte, né? Acho que eu toquei nesse ponto aqui até com Camila e outros mais que estiveram por aqui, dessa questão do hidrogênio verde, né? A gente, entendendo ele e falando até um pouco talvez do momento atual, como uma solução para a famosa carga, né? Então, olhamos para o hidrogênio verde como vou usar uma palavra forte, talvez, salvação, né? Puxa, a gente percebia isso, eu estou entrando com muita geração, que é um tanto do problema atual, e eu preciso de carga, e talvez o hidrogênio verde seja essa carga. No olhar, agora, de 2025, do Eduardo, que debateu muito isso, imagino que ainda debata, mas debateu bastante ali há meses, um pouco de anos atrás. O que dá para a gente perceber desse momento, Edu, hoje? Ou seja, aconteceu o que a gente imaginava que ia acontecer, não foi bem, falando de hidrogênio verde, tá? Sim. Não foi bem assim. Onde está o desafio? O que aconteceu? Para entrar até num outro tema, tá? O centro da questão é viabilidade econômica. Talvez eu tenha um vício aqui de financista, eu sempre olho esse lado. Claro. E aí você tem um dilema básico de toda nova tecnologia. Eu preciso de escala para ficar barato.
Sem escala ele não é barato, mas se ele não é barato, quem que vai fazer o primeiro investimento para ele ganhar escala? Aí vem o papel de política pública, que dá para ser feita de várias maneiras, cada país encontrou a sua forma. O Brasil sempre tinha aquela discussão, não cabe mais subsídios, não é setor elétrico, então não tem que entrar nos encargos elétricos, será que a gente faz mandato, será que a gente faz leilão? Dá para fazer sem recurso público. O biodiesel foi mandato de mistura. Proinfa, o consumidor pagou mais caro pela energia, mas desenvolveu PCH, desenvolveu eólico e desenvolveu solar, que se mostraram estratégias acertadas. Biodiesel foi mandato de mistura e, assim, ele é necessário, mas até hoje, 2006, quase 20 anos, o biodiesel, na maior parte dos casos, ainda é mais caro que o diesel. O hidrogênio verde, a grande aposta é que quase todo mundo acredita que, em algum momento, ele vai ser mais barato que o hidrogênio de fonte fóssil. E ele é necessário em aplicações de difícil abatimento de combustíveis fósseis, né? E onde eu não consigo eletrificar de maneira ou tecnicamente ou economicamente viável. Então, assim, ele é necessário. Eu sigo acreditando que ele vai ser relevante, mas eu acho que o que todo mundo fez agora é colocar a bola no chão e se dar conta que o timing do aprendizado da tecnologia não é o que a gente gostaria. Como não foi etanol de segunda geração, eu gosto de dar esse exemplo. A Raízen, em 2006, no boom do etanol, tinha já essa frenesi. O hidrogênio da época era o etanol de segunda geração. Os Estados Unidos investindo pesado, a China olhando, o Brasil, aqui teve... Benespar botou dinheiro em empresas, CTC investiu, Raízen. A Raízen fez a primeira planta deles, eles demoraram 15 anos para anunciar a segunda planta. 15 anos para domesticar, para dominar, para fazer aquilo competitivo com uma planta comercial operando. E até onde eu sei, só tem eles. Então, assim, tem o seu tempo para amadurecer, né? E aí os derivados também, uma planta de fertilizante, falando de amônia, demora 4 anos para você construir uma planta de fertilizantes. Mas não faz sentido? Toda vez que eu vejo alguém falar dessa questão do hidrogênio verde e tal, e o que a gente vai lendo, eu estou na superfície da superfície, né? Eu participo de alguns grupos, tem bons grupos ali, né? O pessoal do Nordeste, principalmente, discutindo muito isso ali, né? A turma do Ceará ali, né? Meu amigo Rolim, né? Jurandir Picão. O Jurandir, que é outra referência. Enfim, eu falo que tem um grupo ali que eu fico de espectador, né? Eu fico lendo o que eles colocam. Alguém, por exemplo, já tem uma turma questionando o time disso daí, né? Então, assim, não faria mais sentido algumas coisas, por exemplo, amônia, que é um negócio que a gente já tem consumo, a gente já importa muita amônia. Não poderia ir por um caminho como esse? Eu acho que esse é o mais óbvio pensando em Brasil, né? Os drivers do setor, a gente sempre olhava do lado de produzir barato, eu tenho energia elétrica, barato, competitivo, abundante e tal, mas do lado do consumo, eu sou, Brasil, 4º maior consumidor de fertilizantes do mundo, em torno de 85% a 90% importado. A amônia é a que dá origem aos diversos fertilizantes nitrogenados, o N do NPK, que são os macronutrientes. Fiz um pouquinho de agronomia lá no mestrado. Aí você imagina que você precisa hoje você faz com gás natural. Então, da onde vem esse fertilizante? Dos países que têm gás natural barato. Rússia, Ucrânia, Canadá. E aí tem problemas, né? Geopolíticos e problemas logísticos também, né? Você vai... De divisa, de inflação. Vou chegar na inflação, olha só. Então, você imagina que você compra o fertilizante da Rússia, importa num navio com combustível fóssil, entra no porto e, bom, você tem a agricultura no país inteiro, mas o grosso está no centro-oeste. Aí você põe na boleia de um caminhão a diesel, roda 2.000 quilômetros para chegar, sei lá, no Mato Grosso, no Triângulo Mineiro, em Goiás, no Mato Piba. E aí você entrega aquele fertilizante de origem fóssil, dolarizado, em torno de 40%, depende da cultura, dos custos de produção agrícola são fertilizantes. Então, isso dolariza a inflação. O IPCA nosso, que tem cesta de alimentos, é impactado. Quando teve crise Rússia e Ucrânia, subiu o preço dos alimentos, porque subiu o preço dos fertilizantes. Olha a dependência externa que a gente tem. Então, uma pergunta, né? De novo, a cabeça pergunta, não faz sentido a gente começar por aí? Todo. E aí, o que é que falta? Bom, o governo criou um plano de fertilizantes, né? A Petrobras está avaliando reinvestir
em fertilizantes. Infelizmente, a Unigel ela tinha anunciado o primeiro projeto em escala comercial lá na Bahia, mas teve problemas financeiros. Então, assim, eu acho que isso vai acontecer sim ou sim. Eu costumo dizer que essa vai ser a geração distribuída do hidrogênio, porque o que eu mais tenho visto é empreendedores regionais desenvolvendo projetos menores de hidrogênio, porque a eletrólise é modular, então isso é interessante, para pegar nichos, mercados, onde o fertilizante chega muito caro. Porque você imagina esse fertilizante chegando em Paranaguá e tendo que ir para Cuiabá. É isso. Ele chega caro, não é só dolarizado. Não é só isso, não. E não é que ele foi produzido em Paranaguá e ele tem que andar esse pedaço, não. Ele está vindo lá do outro lado do mundo. Exatamente. Com todos os problemas. Então você tem uma arbitragem de frete aqui, em que espera-se, por enquanto a gente está na planilha financeira, ainda não viu a realidade, que em alguns projetos a conta feche já hoje em locais onde fertilizante chega muito caro. E num país que tem uma cultura, uma base, um histórico agrícola, né? Eu estava ouvindo ontem sem querer, porque ninguém escuta a Voz do Brasil por querer. Vamos falar a verdade. Eu estava ouvindo, foi o tempo de ligar e tentar mudar, mas como o assunto me interessou, né? Falando da estratégia do governo, óbvia, né? O Brasil é de fato assim, a gente tem muito jargão e tal, mas de fato é celeiro do mundo, né? A gente tem essa vocação, é vocação mesmo, água, terra, conhecimento técnico e tal. Então, assim, se você puder verticalizar cada vez mais esse processo produtivo, sair de alguns custos, eu não sou nem tão inteligente assim para dizer que isso faz sentido. Mas tentando responder a sua pergunta, agora pensei melhor. O que falta? Falta leilão de demanda. Falta alguém comprar essa amônia no início um pouco mais cara, amônia verde, para que saiam os primeiros projetos, a gente desenvolva a cadeia, sai da inércia, ganha escala, sai da inércia. A China está investindo toneladas de dinheiro, os eletrolisadores estão barateando pra caramba, já é menos de metade do valor dos eletrolisadores ocidentais, apesar de serem mais recentes, e a tecnologia está, de fato, barateando, só que esse investimento não está acontecendo no Brasil de maneira relevante. Então, assim, se você faz um leilão ou você faz um mandato de mistura, o dinheiro não sai do orçamento do governo. Óbvio, é rateado entre os consumidores, mas uma mistura de 1% de quem consome amônia ter que consumir 1% de amônia verde, você cria um mercado, é o que está acontecendo com o biometano. Sim. É um boom, 1% é um boom no setor. Sim. E 1% em um componente na cesta de custos de uma indústria, quanto que impacta o produto final? Centavos. E poderia... viabilizar. Exatamente. Fica a dica. Você leu o pensamento. São os pleitos do Pacto do Hidrogênio Renovável. Demanda. Você leu o pensamento. Vou voltar num ponto aqui, que trouxe essa discussão, e que a gente conversou ali dentro, foi muito boa esse debate nosso, que é a famosa carga, né? Então, assim, a gente imaginou, e aí eu vou puxar uma opção de coisa nesse contexto agora, tá? E aí a gente imaginou que, puxa, o hidrogênio, por isso, inclusive, você traz essa discussão para dentro da B Solar, porque é disso mesmo, né? A Beólica também veio com cliente, né? Isso, né? A biogás e tal, opa, vamos fazer isso acontecer. Descobrimos que o time é diferente, ainda que, concordo contigo, acho que é timing, né? Ele vai acontecer num outro tempo, só que a gente precisa de carga agora, né? Tá aí o curtailment. Eu tenho um amigo que ficou sabendo que você vinha, ele falou, cara, eu estou com uma pergunta aqui para ele, daqui a pouco ele chega na discussão, tá perto, calma. Ele tem um olho só? Ele tem mas é grande. Um olho só, mas é grande. Ele está de olho nas coisas. E carga é o tema, né, Edu? Assim, e aí, participando dos eventos que a gente se encontra toda hora, participa das discussões, teve um Enase há pouco, teve um Greener agora também, a VEG teve um evento interno dela, a gente teve a oportunidade de estar lá com Duva Itinerante, fazendo essas coberturas de eventos. Curtailment batendo na porta, preciso de carga, data center. Pronto, cheguei onde eu queria. Então, parece que peraí, já que o hidrogênio verde vai levar um tempo maior, vai demorar mais. Mais próximo, né? Tá mais, pelo amor de Deus, onde está essa carga, né? Data center. Vocês estão olhando para isso lá na VAT? Como é que está isso? Sim, data center para a gente não é possibilidade de assessoria financeira de cliente, mas é uma variável relevante na tomada de decisão do nosso cliente, que é o investidor em geração. Então, eu passei a estudar o assunto, não sou especialista, me juntei com o Winston Fritz, que é um renomado economista brasileiro, publicamos um artigo no Valor Econômico. Vai funcionar, como é que ele chama? Winston Fritz, um dos pais do Plano Real, né, do grupo de economistas.
E aí a gente estudou, falou com empresas de data center e basicamente, acho que resumindo, dado uma visão mais a 10 mil pés, você tem dois gargalos. O custo de produção, o custo de investimento do CAPEX. Total Cost of Ownership é a terminologia. O total custo seria o LCOE da energia para o data center. No Brasil é mais caro que em outros países, principalmente por causa de tributação. Então, esse é um lado, e o Ministério da Fazenda está fazendo um ótimo trabalho, está na iminência de publicar um programa que provavelmente vai chamar Redata, que vai diminuir bastante a carga tributária disso. Então, isso é bom. Tem que fazer, né? Isso é uma parte fundamental e talvez a parte mais fácil de resolver. Até porque daria para fazer via decreto, estão discutindo fazer via MP e tal. Beleza, isso está legal. Está sendo encaminhado, endereçado. A segunda parte é, bom, beleza, a gente ficando mais competitivo ou mais ou menos tão competitivo quanto outros países, tem uma energia elétrica renovável com custo razoável, vai bombar. Aí vem o segundo layer, a segunda camada de dificuldade, que é o que o hidrogênio está passando agora também, conexão. Porque são cargas eletrointensivas. Não são tão grandes quanto os gigaprojetos de hidrogênio, mas a gente está falando hoje de um data center para inteligência artificial a partir de 200 mega. Né? E aí são poucos lugares hoje no país que você consegue fazer essa conexão. Então, assim, a ANEEL, eles mudaram agora a regra para pedir conexão do ponto de vista do consumidor, de grandes cargas tem que depositar garantia, para limpar um pouco a fila daquele monte de projetos. A gente viveu isso do lado da geração nas outorgas, né? Para ver quem tem bala, né? Eu não gosto de falar sério e não sério, porque eu acho que todos são sérios, está todo mundo tentando fazer negócio. Né? E é o jogo, né? Assim, eu peço e depois eu vejo se eu faço. Eu posso pedir para depois ver se eu faço, eu peço e depois eu vejo se eu faço. Você concorda que sem conexão eu não tenho projeto? Com conexão talvez eu tenha um projeto. Então é uma condição precedente, eu necessariamente tenho que passar por ela, seja na geração ou no consumo. Sai um outro leilão de transmissão agora, né? Que tem isso também, né? Teremos mais um, né? Já tivemos um e vem mais outro aí, né? Sim. Então, assim, esse também é um dilema, e eu não me meto muito, que eu não sou especializado em linha de transmissão do governo. Aqui a gente pode dar palpite, tá? Aqui é um espaço democrático, aqui a gente fala o que acha também. Mas o que é o dilema do planejador, né? Tanto no data center quanto no hidrogênio, que as cargas especiais, né? As supercargas. Puxa, eu vou tomar a decisão de leiloar a linha de transmissão, que demora 5 anos para jogar custo e tal, para beneficiar uma indústria. Não, é assim, eu vou ter certeza que eu vou onerar o consumidor com a linha de transmissão para talvez ter o consumo. Mas se você também não tem isso... Mas se eu não faço, eu com certeza não vai ter consumo, não tenho desenvolvimento, não tenho renda, distribuição de renda, geração de empregos. Então, fica conflitado. Então, assim, não estou nem fazendo juízos de valor pró e contra. A questão é que ambos os caminhos é energia renovável, é transição energética, se a gente não fizer, outros países vão fazer. E é uma oportunidade de gerar riqueza para o nosso país. Então, e de resolver a carga. Vamos voltar na carga. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vamos voltar na carga. Data center é mercado para as hidrelétricas também, as hidrelétricas da Eletrobras descotizadas, energia flat, né? Eu não sou assim, com aquele cabresto solar eólica, né? A gente na VAT, né? A gente trabalha com quaisquer energias renováveis. Estamos diversificando para baterias, diversificando para biogás e biometano, projetos híbridos eólico solar, o próprio hidrogênio e derivados. Assim, eu sou apaixonado por finanças e energias renováveis, não necessariamente eletricidade renovável. Muito bem. Para continuar o nosso debate, a gente já fez uma prévia, chamou ele, toda vez que fala o nome dele, então é que ele fica elétrico. Estou tremendo aqui também. Não, fica calmo, ele só faz pergunta boa. Eu vou chamar aqui, vocês sabem, inclusive antes de chamar, vocês já sabem, eu vou chamar o Zóia aqui, calma, vou te chamar. Siga nosso canal, se inscreva, acione o sininho, ao nível das conversas, eu só trago gente boa. A minha pergunta é mais ou menos, mas as respostas são sempre muito boas, gente. Então, acompanha a gente aí. Zóia, vem cá. Bom, ele ficou sabendo que você vinha, ele mexe nas minhas coisas, então ele fica vendo quem é que tá para chegar e tal. Ele morde ou não? Não, morder não. Ele pergunta mesmo, mas morder ainda não. Do planeta que ele vem, depende da resposta. Eduardo, bom, você tocou num ponto aí das suas falas, né? O teu negócio, né? A tua história e o negócio que você está hoje, ele é um negócio financeiro. Sim. Né? Você olha para o número para dizer, faz sentido, não faz sentido. Né? Perfeito, é isso. E a gente estava conversando ali um pouco, né? E ele até ouvindo também a nossa conversa ali no famoso making off.
a gente está vivendo um momento no setor elétrico, né? No setor elétrico, porque a gente, historicamente, né, vem aí numa crescente de potência, de geração, né, de várias fontes, mas predominantemente fontes renováveis. Predominantemente, eu não sei se o termo está correto, pessoal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Variável. Variável, eu ia falar intermitente, mas variáveis, são variáveis, né? A solar e a eólica crescendo muito nos últimos anos. Se você quiser colocar um tempero aí, você põe na solar, o crescimento ele é majoritariamente na geração distribuída, na GD, né? Nem na geração centralizada, na GD, e aí a gente começa a ter alguns problemas, né? Então, o contexto da pergunta dele. A gente falou de carga agora, a gente tem um problema do curtailment. Chegou chegando, pé na porta, pé na porta, e aí tem uma discussão, tem que pagar, não tem que pagar, com o investidor que não tinha isso, que tinha e tal. O problema está posto. Sim. Né? Tá aí. A gente até falou, pode até pagar, mas alguém vai pagar. Ou seja, porque no final a gente precisa tratar o problema que eu tenho mais geração do que eu tenho consumo. A gente veio falando, eu vi uns números aí, nos últimos anos, anualmente, a carga vem subindo 3%, 4%, e geração subindo 20 alguma coisa ou mais, e variável. Né? Então, isso é um problema posto. Se a gente for olhar para a GD, você tem um limite ali dos projetos, ou um limiar de projetos, que é o famoso GD0, GD1 e tal, e o GD2, que a gente não sabe se para em pé ou não. Muita gente já passou por aqui, fique tranquilo, ainda não para em pé. Então, discussão, como a gente colocou aqui agora, da famosa carga, que a gente precisa ter, não tem. E aí, para temperar, você pode colocar taxa de juros, que está 15% e tal. Reforma tributária, uma reforma MP. Do setor elétrico. Isso aí. Então, aí a pergunta que ele quer te fazer é o seguinte: como no curto, médio prazo, a gente lida com todos esses problemas? O que vocês estão olhando lá na VAT Capital? Como é que dá para esperar? Deve estar emocionante o teu dia a dia. A pergunta que ele quer te fazer. Sem dúvida. O que a gente faz? Né? A gente apoia desenvolvedores de projetos e investidores na tomada de decisão de investimento, normalmente novos projetos. E aí, investimento é uma relação risco-retorno. Então, o que vem acontecendo nesses últimos anos? O retorno cada vez mais diminuindo, o que seria normal pela maturidade tecnológica, você ter menor retorno. Menor retorno e menor risco com a maturidade tecnológica. Sim. Só que tudo isso que você citou, mais taxa de juros, maior nível dos últimos 15 anos ou mais, encarece o custo de produção, o que diminui mais o retorno e aumenta o risco. Curtailment, risco de modulação, risco de submercado e o risco de modulação agora com impactos financeiros gritantes, de submercado também. Quando a gente estava com o mínimo do PLD, era um risco financeiramente relevante. Né? Então, tudo isso faz com que o investidor fale, puxa, o retorno é baixo e o risco é alto e de difícil previsibilidade. Se eu não sei qual é a regra do curtailment, e enquanto eu não sei estar no colo do gerador, eu não sei como precificar, eu não sei quanto que eu vou ter, por quanto tempo, qual é a discretização horária e diária disso, até para você dimensionar uma bateria hoje, eu tenho dificuldade, eu não sei se isso vai se resolver com a conexão da linha X lá em 2029, se isso vai se resolver, eu não preciso investir em bateria, que eu preciso de vários anos para ter o retorno no investimento. Então, essa indefinição atrapalha eu projetar um fluxo de caixa de longo prazo. Se eu não tenho a visibilidade, isso é risco. Isso é incerteza. Se eu tenho incerteza, eu deveria ter maior retorno. E não tenho hoje maior retorno. Então, a gente está vendo sair do papel alguns poucos projetos que têm uma conjuntura, um solar hibridizado num eólico, que tem as contas fecham por exceções. A regra é que está muito difícil viabilizar novos projetos. Pois pilha, né? Então, assim, conseguindo na pilha dele, olhando então nesse curto prazo, o que dá para a gente, o que está menos pior? Eu pergunto o que está bom, mas quais são os nichos? Aqui está funcionando, Zóia. Aqui, ou seja, que tem um mercado aqui, você falou de hibridização, Sim. A gente falou um pouquinho, né? A EMAI é a nossa patrocinadora aqui, eu tenho conversado muito com eles, a possibilidade de usinas flutuantes,
e aproveitando já uma estrutura de subestação, que você tem muitas vezes nos reservatórios, aonde você tem reservatório de hidro, né? O que dá para propor, pensando em vocês e pensando no mercado? Vocês estão olhando para o quê? Para manter o negócio, né? O desafio do empreender continua. O que vocês estão olhando? E o que dá para dizer, Guilherme, isso aqui ainda vai acontecer, até a coisa normalizar, ou entrar de novo, parar essa, né, abaixar a poeira e ter previsibilidade. Acho que a palavra é essa, né? O problema não é os números, né? É 15% de Selic, mas é 15, ok, mas ele é 15 e o outro é... então a conta porque eu consigo prever. Sim, hoje não dá para fazer Hoje não dá para fazer essa previsão, então o risco está alto muito em função disso. O que está menos pior? O que sustenta? Olha, acho que assim, nichos atuais, né? Terminar aqueles últimos projetos de GD1, e isso inclui flutuante, se eu conseguir ainda enquadrar em GD0 e GD1. Então, assim, esse é o 48 do segundo tempo, terminar aquilo. Que a conta já não é a mesma de antes, porque as comercializadoras estão dando um desconto maior, nem toda a área de distribuição tem demanda. Por óbvio, telhado menos afetado com a regra nova da transição da 14300. Hídrica, isso é pouco falado, a Copel está fazendo bastante barulho no mercado. O leilão, o LR Cap fóssil, que tem um lote hídrico, a gente tem um potencial de expansão de gigas de vãos e hidrelétricas existentes que não foi feito investimento na turbina. Isso daí é espaço ocioso, cujo custo incremental é baixíssimo. Posso dar um número? Marisete esteve aqui, né? Marisete, 18 anos de Ministério de Minas e Energia, enfim, Marisete Pereira, né, Marisete? Ela falou isso, ela falou que tem uns 5, 6 gigas, eu tomei um susto, 5, 6 gigas aí de usinas que renovável, flat, sem impacto social, porque a barragem já está construída. Ou seja, tá maravilhoso. Tem que olhar para isso. Né? Exatamente. Tem que fazer, né? Os híbridos solares nos eólicos já existentes, que é chamado associado, né, pela regulação, onde a topografia permita. Isso, inclusive, funciona onde eu não tenho mais margem de escoamento nenhum, você só ajusta o dimensionamento da solar, então você já tem a compartilhamento da infraestrutura de conexão e você compartilha o contrato do uso do sistema de transmissão, que é a famosa TUST, ou TUSD, que é a maior linha de custo de uma usina solar, segunda maior da eólica, porque tem operação e manutenção. Eu vejo esses nichos no elétrico. Retrofit de usina? Retrofit faz sentido? Sim, você tem alguns nichos de retrofit. Ou onde eu não estou com desempenho bom, e não são poucas as usinas, tanto em GC quanto GD, e aí é fundamental, e a gente já tem alguns casos aí no mercado. Se eu tenho um contrato muito antigo, na época lá dos LERs de 300, e você tem uma banda que você pode gerar a mais ou a menos, você consegue fazer expansões marginais, aumento 5, 10, 15% da potência no preço do PPA lá de trás. Fica a dica, hein? Essa minha esposa dá bronca, que eu fico dando consultoria grátis. Repotenciação de parques eólicos antigos. A gente já tem 1 a 2 GB de eólico que está quase para fazer... que entre 15 e 20 anos de idade. Então, esse vai ser um nicho interessante no médio prazo. Que locais onde o vento é muito bom, mas a turbina era uma tecnologia muito defasada. É eficiência mesmo. Você tem locais ruins, mas tem uns muito bons que estão com turbinas de 1,5 MW. Né? Isso no elétrico. E aí o que eu costumo dizer também para os clientes, a gente está vendo alguns clientes de solar, inclusive, desenvolvedores de projeto, diversificando para biogás, biometano, diversificando eficiência energética bateria. Faz sentido? Eficiência energética é a energia mais barata, é aquela que eu não consumo. Sim. É legal que esse assunto é super subestimado. A melhor forma de você fazer transição energética é consumindo menos. Sim, de forma mais inteligente. Claro. Então isso, sem dúvida, é um dos caminhos da solução. Os geradores não gostam porque é menos cliente. Mas, sem dúvida, fundamental. Ainda quanto mais cara a energia, mais incentivado eu estou na eficiência. E assim, baterias, eu acho que está todo mundo montando a sua área ou a sua startup de BES, as empresas de GD, os desenvolvedores de projetos, o BES as a Service, né, que é um pouco o conceito da GD. Né? Qual que é a barreira de entrada da bateria? O investimento inicial, o CAPEX. Então, vem uma empresa, faz o CAPEX e vende economia. Né? A GD é assim, eficiência energética é assim. Claro que ainda está no quase. Né? Falta um pouco da regulação, falta um leilãozinho para dar um empurrãozinho. Né? Mas vai acontecer, tá aí. Vai acontecer sim ou sim. E eu acho que o setor está todo apreensivo, né, para poder fazer
direcionar um pouco dos investimentos em um canal que faz sentido de todos os pontos de vista, que é a bateria, né? Não, assim, para mim é muito bom ter essa confusão toda, né? Porque aí a gente cria uns podcasts mais assim, mais atrativos, o pessoal quer ver e tal. Se tiver tudo normal, ninguém vai ver para quê? Se é previsível, para que eu vou assistir? Então, tem um tempero meu nessa confusão. Segura aí, não solta esse leilão, não. É mentira, gente. Claro que eu torço para que a coisa caminhe bem. Reta final, pronto, olha. Ele não ficou bravo, Não, ele fica feliz, ele pergunta e depois ele sai fora. Reta final, Eduardo. Muito bom, excelente conversa nossa aqui. Sabia que ia ser. Mas a pergunta é minha, e é uma pergunta, né, nesse contexto de um papo elétrico. Qual foi o momento mais elétrico da vida do Eduardo Tobias Ruiz? Eu vou deixar você falar teu nome todo no final, porque eu não vou me atrever. Mas qual foi o momento mais elétrico da tua vida? Olha, profissional foram duas, né? Acho que quando eu saí de empresas de geração CLT para empreender junto com a Camila na Sela, né, eu não fazia ideia se ia dar certo ou não, era contra todas as probabilidades, porque a gente estava se metendo em mercado de banco e de consultoria e tal, e graças a Deus deu muito certo, né? Fico muito feliz, que acho que é a principal história de sucesso do meu currículo, e as meninas lá seguem forte, firme, fazendo um trabalho sensacional. E o segundo momento foi quando minhas filhas nasceram, que eu falo pessoal profissional, porque acho que me mudou muito, me fez pensar de maneira diferente, ser menos egoísta, dar um valor de fato maior para o equilíbrio vida real, vida pessoal e profissional. Como eu te falei, eu sempre fui muito acelerado e trabalhava muito, e acho que isso é parte da história do porquê que eu montei a VAT, né? Eu queria continuar fazendo assessoria financeira, não muito assessoria estratégica, que não era minha praia, queria em renováveis, mas eu queria ter mais liberdade de, esse projeto, eu já estou com trabalho suficiente, esse sim, esse eu quero muito. Então tem um pouco mais dessa autonomia, mas por óbvio, para crescer você também precisa de equipe. Hoje eu já tenho 2 sócios, e acho que tem dado muito certo, né? Construí uma empresa, André Contani, administrador, engenheiro com mestrado e doutorado, fica em Curitiba. Matheus Castro, em São Paulo, engenheiro elétrico, baiano, está me ajudando a entender muito a tecnologia do BES, e tem feito um trabalho aí fundamental, né? Nem sempre eles aparecem na câmera como eu apareço, mas sem dúvida eles estão carregando o piano ali comigo. Então foram os momentos, podemos dizer que mais intensos energeticamente da vida do Eduardo. Vou deixar aqui Eduardo Tobias Neme Fernandes Ruiz. Esteve aqui conosco, batendo um papo muito bom, fundador, CEO da VAT Capital. O VAT Capital, busquem lá, tem muita coisa boa, está aí o que o Eduardo contou. Para fechar, eu queria agradecer, claro, também aqui aos nossos patrocinadores que propiciam esses papos, essas conversas. A Automa, uma empresa, como eu já disse, referência em monitoramento de usinas, com mais de 50 gigas monitorados aqui no Brasil, projetos agora também na Europa e América Latina. EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, que falei aqui nesse podcast, uma empresa também secular, referência no nosso setor elétrico, com projetos interessantes em flutuantes e também em usinas, possibilidade em usinas reversíveis. Agradecer a TÜV Rheinland, que é uma empresa mais que secular, 1,5 século, alemã, com consultorias e com possibilidades na área solar, fotovoltaica, com inspeção de equipamentos, enfim, a TÜV dá segurança às empresas que estão buscando certificar os seus produtos, soluções, serviços. TÜV Rheinland com a gente também. E, por fim, a TTS Energia, que é uma empresa também, uma referência fantástica na construção de usinas na mini geração ou na geração centralizada no solar. Então, agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer mais uma vez a todo o time da Fontana Filmes, parceira nossa nesse projeto do DUV, do Diário de uma Vida Elétrica, e a nossa agência de marketing, a Agência Mágica Empresarial, que é quem nos ajuda a divulgar, a fazer um trabalho aí também, para que todos possam conhecer mais do que a gente tem feito. Eduardo. Muito obrigado.
Valeu, Parabéns, papo siga firme muito aí. bom, vamos firme, vamos contando Mostrando história. o lado humano dos profissionais, né? A gente não conhece de outra forma. É contar um pouquinho a história de cada um. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar. A gente às vezes olha nos eventos, imagina que está feito, que está pronto, que aquele profissional já nasceu ali, assim, não. Tem muito diário de vida elétrica por trás daquilo ali. É muito bacana a gente poder contar aqui. Fantástico, muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Vem com a gente. Um abraço.